prestadora Álvaro Ernesto, tratamento aí de inclusive transtorno mentais, também de dependência química. A Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, lá em Camamu. Portanto, o Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Portanto, Clínica Pai, prestadora Álvaro Ernesto, lá em Camamu. Bom, hoje, mais uma vez, a gente fala de um assunto interessante, como sempre, todas as semanas aqui no nosso programa Alô Litoral. Doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito Carvalho, Souza Grapiúna, Rony e os ouvintes da Litoral que nos prestigiam toda semana, cada semana aumentando mais, Zito. Não tem um paciente que eu atenda em Tuberá, em Camamu, em Irupeçã, que não fale do programa prestigiando esse nosso programa. Por isso eu quero aproveitar, Zito, para falar que a Clínica Pai oferecerá ao nosso querido promotor do Bordel Light a sua presença lá, assistência médica durante o evento, assistência médica e de enfermagem durante o evento. E mandar um abraço para o secretário de saúde de Taperoá e para o prefeito de Grapiúna, para Léo. No mais, estou à disposição para as perguntas sobre o tema próstata e as doenças da próstata. Doutor Álvaro, para a gente começar para entender melhor, o que é a próstata, né? Bom, a próstata é uma glândula que fica situada no assoalho pélvico, mais ou menos entre a raiz de implantação do pênis e o reto e o ânus. Então fica ali naquele meio termo entre as duas pernas, localizada entre o reto e o pênis, no caso do homem. A próstata é uma glândula ao mesmo tempo exócrina, ou seja, que joga uma secreção para fora, para o meio, no caso aquela secreção que vem misturada compondo o esperma, mas também ela tem uma função endócrina. Nós falaremos disso quando ela produz a prostaglandina, que funciona mais ou menos como um hormônio, e esse hormônio provoca a contração do útero para sugar o esperma para dentro da cavidade uterina, o que é muito importante no mecanismo de fecundação. Agora, doutor Álvaro, para que a próstata funcione perfeitamente bem, o que podemos dizer a respeito desse assunto? Bom, essa glândula ela precisa estar livre de infecção, né? O que ocorre às vezes. Essa glândula ela não deve estar muito pressionada, quer dizer, tracionada. E no homem, após os 40 anos de idade, já é hora de fazer a avaliação periódica para prevenir doenças que basicamente são duas, além da inflamação, mais duas. O aumento da próstata, o aumento sem ser câncer, a hipertrofia benigna da próstata e o câncer de próstata, que é mais raro, ocorre geralmente depois dos 65 anos de idade e que, na maioria das vezes, tem um crescimento bastante lento. Agora, doutor, o senhor falou a respeito da idade, a respeito da pressão também na próstata. Começando, pessoal que anda de bicicleta, por exemplo, existe uma incidência maior, porque a gente sabe que ali o coxinho acaba ficando justamente na região que o senhor acabou de falar, onde está localizada a próstata. Bom, incomoda e dói no homem acima de 40, 45 anos, quando já tem alguma inflamação, algum aumento de próstata, mas não tem nenhum estudo sério, cientificamente comprovando de que essa pressão do coxinho da bicicleta aumentaria os problemas da próstata em relação a câncer e hipertrofia de próstata. Na pergunta passada, nós temos a acrescentar ainda que alguns hormônios, como o hormônio masculino, né, o andrógeno, os hormônios do grupo dos andrógenos, que basicamente é a testosterona, o hormônio masculinizante, ele influi no funcionamento da próstata, mesmo porque ele faz aumentar todos os órgãos relacionados com a reprodução, faz
aumentar e funcionar. E a testosterona tem uma secreção bastante aumentada no início da adolescência, no início da puberdade, que é uma parte da adolescência, quando os órgãos masculinos estão entrando em funcionamento. Além disso, também um hormônio um hormônio da suprarrenal acaba influenciando na função prostática. Doutor, o senhor falou da idade, a partir dos 40 anos. A prevenção deveria ser feita a partir dos 40 anos, embora a Sociedade de Urologia, há pouco tempo, menos de um mês, exatamente, tenha orientado que bastaria 45 ou até 50 anos. Por quê? Porque a incidência de câncer de próstata abaixo de 50 anos é muito pequena. Então, não justificaria procurar o câncer, porque é uma incidência muito pequena, a não ser com uma queixa. No entanto, a doença chamada hipertrofia benigna de próstata, que é o aumento de próstata, não é uma doença do tipo câncer, não vai matar, mas incomoda tanto quanto. Porque a hipertrofia, ela aumentando a glândula, faz obstruir a passagem da urina, o que leva o indivíduo a usar a sonda até o momento que ele faça a cirurgia. Então, de um modo ou de outro, não faz mal nenhum que a prevenção ocorra a partir dos 40 anos de idade. Olha, a gente também tem aqui em pesquisas feitas, doutor, observamos prostatite e também cancro de próstata. O que são essas enfermidades? Bom, prostatite, it, é uma terminação, é um sufixo que indica inflamação. Então a prostatite é a inflamação da próstata, que pode ser causada por vírus, por bactérias e por alguns protozoários. Os mais comuns são as bactérias, clamídia, trachomatis, mas pode ser também causada por alguns fungos, alguns vírus, e a inflamação da glândula, que dá ardor, dá dor, incômodo. Se descreve na literatura médica que a dor da próstata não é propriamente uma dor, é um incômodo. Disse que é como se a pessoa tivesse um ovo quente, um ovo de galinha quente colocado, ou uma bola quente colocada no reto. A sensação é como se algo estivesse próximo ao reto, incomodando, ardendo, e criando aquela irritação. Essa é a sensação na inflamação, ou seja, na prostatite e também na hipertrofia prostática e no câncer de próstata. Agora, doutor, no Brasil, a pesquisa diz que a próstata o câncer é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele, Isso em valores absolutos. Esse tipo é o mais comum também no mundo, o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total dos cânceres. Agora, para a gente deixar as pessoas realmente a par dessa situação, para que se tire também todo o mito a respeito desse problema, porque qualquer tipo de problema de saúde é muito sério e é preciso ter todo cuidado. E a gente começa perguntando o que é o câncer de próstata, como essa enfermidade se origina na próstata. Pois é, em primeiro lugar, ficou um fragmento da pergunta anterior. Você perguntava o que é cancro. Então, agora, oportunamente, eu posso dizer, cancro é um termo também empregado como sinônimo de câncer. Cancro é empregado como sinônimo de uma doença venérea, mas nesse caso está empregado como sinônimo de câncer. Câncer de próstata. Como é que se origina o câncer de próstata? O câncer, de um modo geral, qualquer que seja a sua localização, o seu tipo, ele se origina de um crescimento desordenado das células. A célula perde o controle da sua reprodução e começa a se reproduzir desordenadamente, ao ponto de as células virem imaturas, formando tecido e ocupando o lugar daquilo que seria o normal. Com isso, as células imaturas não têm a mesma função do outro, apenas começam a reproduzir desordenadamente. Isso basicamente é o câncer do ponto de vista histológico. O câncer de próstata, como qualquer também outro tipo de câncer, é uma predisposição genética de algumas pessoas para terem mais cedo ou mais tarde. Na verdade, o ser humano, em algum momento da sua vida, teria câncer. Se ele vivesse eternamente, ele ia tendo câncer de pele, câncer de próstata, câncer
de pulmão, porque isso já vem da programação genética. E uma outra coisa importante se dizer é que a toda hora nós somos invadidos por células cancerosas e nosso organismo consegue combater e consegue eliminar a maioria. Chega num determinado momento que o organismo se cansa, ou que a quantidade dos invasores é tão grande que aí o câncer se instala. Então o câncer de próstata, ele é um câncer que tem o funcionamento básico como qualquer outro tipo de câncer, só que aí ele vem na próstata. Geralmente ele é demorado, com um curso de mais de 15 anos, mas pode ocorrer um câncer de próstata altamente invasor, que dê metástase, ou seja, que espalhe células cancerosas para outros órgãos e outras partes do organismo. Quando o câncer de próstata tem um crescimento lento, isso é muito importante. Alguns urologistas optam por pessoas de 90 ou mais que descobrem o câncer para não operar, que é tão lento que provavelmente o indivíduo iria morrer de outra doença antes do câncer determinar sua morte. Então, alguns médicos, alguns cientistas, algumas correntes na medicina defendem que em determinadas situações não se deve operar o câncer de próstata e se deixar ele seguir o curso natural. Isso se aplica muito mais a pessoas acima de 90 anos de idade. Então, essas são as informações básicas a respeito da patologia do câncer de próstata. Agora, doutor Álvaro, o senhor falou agora um pouco sobre a cirurgia, que alguns urologistas até não indicam, dependendo da idade da pessoa. É o único tratamento? Não. Também, no geral, tratar câncer tem-se várias armas, né? Você tem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e até o tratamento hormonal. E aí, cada um desses se subdivide de várias maneiras e tal. Ora, no caso da próstata, o tratamento é feito com cirurgia a céu aberto, ou seja, abrindo o abdômen para rasgar a bexiga e retirar a próstata, ou então uma cirurgia feita com um aparelho endoscópico pelo canal que passa a urina, vai lá quando a próstata está pequena e raspa aquela próstata e retira pelo canal. Então a cirurgia com 2 métodos, ou a cirurgia por aparelho ou a cirurgia a céu aberto. E depois os métodos de quimioterapia, radioterapia e em alguns casos a hormonioterapia. Tem hormônios que são empregados, hormônios femininos que são empregados para tratar o câncer de próstata e o câncer de testículo também, que inibe a evolução do câncer, paralisa o crescimento dele. Eu conheço várias pessoas que estão sendo tratadas por esse método, que é uma alternativa ao tratamento de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Agora, doutor Álvaro, a gente sabe que para tudo a profilaxia é muito importante, né? Hoje, essa profilaxia através do exame regular, inclusive do toque retal, que é um dos primeiros a serem realizados. Hoje tem outros métodos para ver, mas a gente continua com aquele preconceito, com aquela resistência em relação ao exame da próstata, doutor? O câncer de próstata, as doenças da próstata podem ser detectadas pelo toque retal, pelo ultrassom da próstata e por marcadores, que são substâncias detectadas quando o indivíduo apresenta algum processo inflamatório ou de câncer da próstata. Através do exame de sangue? Através do exame de sangue, que é o famoso PSA. PSA. PSA livre, PSA total, que são marcadores, no caso, para indicar que alguma coisa não está bem ou que já se instalou o câncer. O ultrassom, que é um exame relativamente simples, não invasivo, um exame de imagem, e o método chamado de toque retal. Eu vou chamar a atenção do toque retal, porque o toque retal, ele está inserido na consulta médica, ou pelo menos deveria estar inserido na consulta médica. Eu vou chamar a atenção porque nós, no Brasil, erramos muito os métodos, porque da nossa desarrumação, da nossa correria, e principalmente porque nós não temos gestores com liderança para fazer
esse tipo de intervenção. Você veja bem, Zito, que se todos os médicos clínicos, se todos os médicos que trabalham em serviços ambulatoriais nos PSF fossem treinados para fazer o toque retal, que não fazem, alguns não fazem nunca, outros fazem muito raramente, se todos fossem treinados para fazer o exame de toque retal, o custo da prevenção cairia muito mais do que 50%, talvez fosse aí para 30%. Por quê? Porque o toque retal ainda é o exame mais completo para se avaliar a próstata. Mais seguro ainda. Mais seguro e mais completo. Porque você avalia o tamanho, você avalia a consistência, e quando o médico adquire uma certa experiência, só o fato de ele tocar na superfície da próstata, ele já diz se é câncer ou não é câncer. Então, você veja bem, no mundo, medidas baratas e simples modificaram a saúde no mundo todo. Por exemplo, a doutora Zilda Armes, ela disse assim, olha, com o soro caseiro você salva muitas crianças, salvou milhares, centenas de crianças no mundo, né? Apenas com sal, água e açúcar. O exame de Papa Nicolau salva infinitas milhões de mulheres no mundo todo. E tem uma forma simples de se salvar homens de obstrução urinária de câncer de próstata, que seria o exame de toque. Para isso, bastaria que as secretarias de saúde treinassem e até regulamentassem, ou seja, obrigassem os médicos que trabalham nos programas de saúde da família a realizarem o exame de próstata dos homens acima de 45 anos de idade. Não custaria um centavo a mais do que aquele dinheiro que repaga o médico. Não precisaria de ultrassom, não precisaria de PSA. Só faria depois para ver o grau de agressão, mapear e documentar. Mas o exame de próstata seria o método de screening, o método de triagem. Agora, doutor Álvaro, em relação ao tratamento da próstata por consequência de aparecimento de um câncer, por exemplo, tem alguma influência na fertilidade ou na ereção após esse tratamento? Tem. A medicina evolui muito nesse sentido, porque as próstatas muito grandes, ou as próstatas que onde o câncer já se espalha da sua cápsula, já extrapola a sua cápsula, a retirada dessa próstata, eu vi muito esse tipo de cirurgia, acompanhei um urologista operando durante mais de 4 anos, quando você arranca a próstata, literalmente você arranca do assoalho da bexiga com o dedo, você rasga aquela mucosa da bexiga e traz na sua mão, no seu dedo, nos seus 2 dedos, a próstata sangrando. Resultado, quando você faz uma cirurgia desse tipo, você está lesando vasos, nervos. Lesando vasos, fica 4, 5 dias sangrando ali. Você tem que irrigar com soro na sonda passando por dentro, porque senão fica coágulos ali dentro. Então você rasga nervos, vasos, tudo. Então a inervação que serve para controlar, estimular, induzir a ereção é rasgada. Quando a próstata é muito grande, acaba lesando o indivíduo, correndo o risco de ficar impotente. E quando é feita via aparelhos, quando é feita com a próstata menor, você já tem resultados que são melhores, ou seja, a impotência já tem um risco menor. Existe uma série de outros métodos experimentais, e alguns já estão até em evidência, que é a crioterapia, você congelar a próstata e ela ali se dissolve. Outra, com o calor, esquenta a próstata e o tecido se dissolve. E outros métodos estão sendo tentados, alguns já estão sendo usados para evitar que o homem que trate a próstata fique impotente ou que tenha algumas outras consequências. Agora, em relação à fertilidade, é fato, né, doutor? Porque é a partir da próstata que se tem. Em relação à fertilidade, sim, a próstata, ela funciona como produzindo um líquido, o líquido prostático, que é parte do esperma, é parte do conteúdo do esperma. O esperma tem o quê? O esperma tem espermatozoide, que é numa quantidade invisível, tem líquido da vesícula seminal, que é quem dá aquela consistência gelatinosa, e tem o líquido prostático, que é um líquido branco, muito mais fluido, que às vezes escorre um pouco separado, que aquele líquido vai limpar, neutralizar a vagina, da acidez natural da vagina, para abrir lugar para os espermatozoides entrarem,
sem serem mortos pela acidez da vagina. Então, quando nós não temos a próstata, nós não temos uma parte importante do esperma. O esperma é produzido em torno de 3 a 4 mililitros, então a maior parte ali, ou uma grande parte, é o líquido prostático. Tirando a próstata, o esperma fica sem o líquido prostático e a reprodução fica comprometida. Pois é, interessante esse assunto, né? Muita gente, tenho certeza que tinha muitas dúvidas ainda a respeito disso. Existem muitas pessoas, muitos homens ainda que têm esse tabu muito grande em relação a fazer o exame, a fazer o tratamento, mas não tem outro caminho. É necessário fazer o exame, sim, para profilaxia. A detecção logo no início é que vai propiciar um tratamento menos doloroso, menos sofrimento na questão do tratamento e possivelmente a cura total, né, doutor? Então é importante que as pessoas tenham consciência, principalmente os homens, que é quem sofre dessa. Uma mulher mandou uma pergunta aqui. A mulher é outro tipo de câncer que também afeta bastante, dois, aliás, que tem prejudicado muito, matado muita mulher no mundo inteiro, que é mama e útero, né? No homem, o caso da próstata. Mas é importante essa consciência de que é preciso estar sempre se prevenindo, né? É importante. O homem tem uma resistência muito grande, mas olha que a resistência não é só ao toque retal, ele tem uma resistência a mostrar essa intimidade dele, porque você vê quantos fatores estão relacionados. O exame através do reto, a possibilidade dele ficar impotente e a possibilidade dele não ficar fértil, quer dizer, bole muito com a cabeça, com a intimidade do espírito masculino. Por isso nós vamos dizer uma coisa que, para até descontrair um pouco, os homens, dizer que os urologistas, né, os urologistas faziam muito gozação com os homens urologistas, porque o trabalho do urologista sempre é manipular órgão genital, principalmente o masculino, já que a mulher vai mais para o ginecologista. Com certeza. O urologista ficou sendo mais uma especialidade que trata com o homem. E trata em que lugar? Do pênis, do testículo. Então o urologista sempre está examinando o pênis, está pegando em pênis, está pegando em testículo. E aí começaram a fazer tanta gozação com os urologistas que eles inventaram o toque retal para empatar o jogo de 0-0. O cara entrava no consultório, aí o urologista acabava pegando nele todo, pegava no pênis, pegava no testículo, examinava tudo, e o cara ficava ali pensando, rapaz, esse cara pegando em mim assim. Aí os urologistas se reuniram num grande congresso e fizeram o seguinte: olha, como é que nós vamos empatar o jogo? Ele entra no consultório e fica pensando que a gente está fazendo isso como uma atitude homossexual, a gente tem que anular isso. Fazendo o quê? Colocando o dedo no reto dele para examinar a próstata. Aí o jogo ficou empatado e com isso a humanidade ganhou muito, porque o câncer de próstata pode ser prevenido com uma dedada apenas. Doutor, a gente gostaria de agradecer mais uma participação do senhor aqui no nosso programa Alô Litoral. Nosso tempo avançou bastante, mas esse assunto realmente é um assunto que necessita dessa dedicação, desses esclarecimentos, para que a população realmente tenha maior conhecimento a respeito desse problema que vem matando muito homem nesse nosso país e no mundo afora. Muito obrigado, doutor. Semana que vem a gente está aqui de volta, né? Estamos de volta na semana que vem. Eu vou anunciar o tema antes para que os internautas possam preparar a sua pergunta. Um abraço à família de Kedman aqui em Tuberá e um abraço a Wilton e Peter. Peter, nós vamos acertar o dia que você vem falar sobre fisioterapia e educação física. Um abraço aos ouvintes da Litoral. Ok, conversamos aqui com o doutor Álvaro